Bom, hoje nós iremos falar um pouco a respeito da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2006, intitulada Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Cabe ressaltar que a falência é um procedimento de liquidação por meio do qual todos os ativos do devedor são arrecadados e vendidos para pagamento dos credores, seguindo uma ordem preferencial. É válido ressaltar também que a falência ela só deve ser decretada se a recuperação judicial for inviável à resolução desse problema. Anterior a essa lei, existe o Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, que era até então o único mecanismo que tratava a respeito desse tema. Esse decreto trazia a concordata, que era essencialmente uma moratória, sujeita a condições predefinidas de pagamento e impostos aos credores, onde os devedores eles tinham a possibilidade de prorrogar, na verdade, os seus débitos a credores quirografários e de continuar funcionando. Ao fim do prazo, se ainda houvessem dívidas, era decretada a falência dessa empresa. Após o decreto se mostrar ineficiente, a Lei número 11.101 foi criada, passando a regular os institutos da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial e da falência de devedores pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividade econômica. A criação da lei tinha como objetivo regular os efeitos da quebra perante terceiros e apurar eventuais responsabilidades por atos fraudulentos ou lesivos aos interesses dos credores. Entretanto, a lei de falências ainda detinha algumas lacunas que precisavam ser supridas. Eram essas lacunas, por exemplo, a respeito do passivo falimentar, e aí surge a Lei 14.112, em 24 de dezembro de 2020, que traz alterações à lei anterior, sendo elas relacionadas a esse fato, ao passivo falimentar, como, por exemplo, a alteração trazida pelo artigo 10, parágrafo 10, onde os credores eles passam agora a ter o prazo de 3 anos contados da publicação da sentença, decretando a falência para habilitar seus credores, sob pena de perderem o direito de participar dessa falência. Outra alteração também é a realização mais célere do ativo, que é trazida pelo artigo 99, parágrafo 3º, onde estabelece que o administrador judicial deve apresentar, dentro de 60 dias da decretação da falência, um plano detalhado da alienação dos ativos. Por exemplo, outras duas alterações que são importantes mencionar são as trazidas pelo artigo 144-A e o artigo 158. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre insolvência civil e falência, para ajudar a gente a contextualizar um pouco melhor desse direito à falência, fazendo essa comparação, certo? O procedimento de insolvência civil é utilizado para declarar a situação em que o devedor, em regra pessoa física, mas também pode ser pessoas jurídicas não empresárias, possui mais dívidas do que bens ou capacidade de pagamento. A lei prevê duas espécies de insolvência civil, que é a real, quando as dívidas excedem os bens, que está nas hipóteses previstas do artigo 648, ou a presumida e ficta, do artigo 750 do Código Civil. O devedor não tem bens penhoráveis, não tem domicílio para ser cobrado, tenta se desfazer dos bens do patrimônio para que o mesmo não seja alcançado. Com a declaração da insolvência, todos os bens passíveis de penhora do devedor são arrecadados no intuito de fazer o pagamento da dívida. Já a falência, na falência ocorre o seguinte: segundo o que está descrito no artigo 75 da Lei 11.101 de 2005, que é a lei da falência, a legislação específica da falência, ela é um processo que tem a finalidade de afastar o devedor suas atividades no intuito de preservar os bens, ativos e recursos produtivos da empresa para o futuro pagamento de credores. E essa legislação que eu falei, né, que é a lei da falência, ela é aplicada a empresários e a sociedades empresárias. Já o artigo 94 determina que a falência será decretada se o devedor não pagar na data do vencimento dívida acima de 40 salários mínimos sem justificativa relevante, que foi executado, mas não pagou nem apresentou bem suficiente dentro de prazo, ou pratica atos no intuito de não deixar seu patrimônio ser atingido, escrito no artigo 3 do mencionado artigo. Com a decretação da falência do devedor, fica inabilitado para exercer qualquer atividade comercial, no caso, o empresário, perde o direito de administrar seus bens e fica obrigado a cumprir os deveres legais descritos no artigo 104. Eu não vou falar muito sobre esses deveres agora, porque eu vou me aprofundar um pouquinho mais no artigo. E não é possível decretar a falência de pessoa física, mas algumas pessoas jurídicas, para algumas pessoas jurídicas, é possível a decretação da insolvência civil. Agora a gente vai ver um pouco sobre alguns artigos importantes da Lei 11.101, que trazem umas informações bem relevantes para a gente entender um pouco mais sobre como é o procedimento da falência. O artigo 75, né, que eu já tinha mencionado, traz tipo um conceito, né, mais ou menos, interessante sobre a falência, que diz que a falência promove o afastamento do devedor de suas atividades e visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos ou recursos produtivos, inclusive intangíveis da empresa. Já o artigo 77, ele traz sobre
uma questão mais procedimental mesmo dessa situação da decretação da falência, que, tipo, traz questões sobre como realmente vai ser feito esse procedimento quando tiver credores de moeda estrangeira, por exemplo. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios limitados e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros e converte todos os débitos em moeda estrangeira para a moeda do país, pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos desta lei. E o artigo 81, ele traz o seguinte, que também é uma questão de procedimento que vai tipo, dar a oportunidade aí do contraditório para os empresários, certo? Os sócios, que são ilimitadamente responsáveis. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida, e por isso deverão ser citados para apresentar contestação, se assim desejar. Já o artigo 94, ele traz as hipóteses de quando vai ser decretada essa falência do devedor. Diz o seguinte, são 3 incisos, né? Eu vou focar aqui mais na leitura dos incisos, porque no inciso 3 ele traz várias alíneas que são questões que dizem respeito um pouquinho a algumas coisas que podem fazer parte do de recuperação judicial, então para não ficar muito exaustivo. O inciso 1, ele diz que sem relevante, tipo, será decretada a falência, né? Quando, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento a obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos na data de falência, que é uma informação que eu tinha falado agora há pouco, quando a gente analisou a diferença entre a insolvência e a falência, sobre esse tipo de falência. O executado, por ter quantia que não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal, ou que pratica qualquer dos seguintes atos, que está aqui nas linhas do inciso 3, quando isso não fizer parte do plano de recuperação judicial. Já o artigo 104 fala aqui para a gente sobre os deveres que são postos na falência. Eu aqui também só deixei os incisos, porque aqui no inciso 1 tem também várias alíneas que são questões mais pontuais, mais específicas, certo? Mas que não vai interferir no entendimento, na compreensão sobre esses deveres do falido. Vamos lá. Assinar os autos desde que informado da decisão, termo de comparecimento com a indicação de nome, nacionalidade, estado civil e endereço completo do domicílio, devem ainda declarar para constar de dito termo, aí diz algumas informações que devem ser declaradas. E aí, mais um que a gente precisa ver. Depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios a fim de serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados os termos assinados pelo juiz. Não se ausentar do lugar onde se processa a falência, sem motivo justo ou comunicação expressa, sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar o procurador bastante sobre as penas combinadas na lei. Comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado pelo procurador quando não for indispensável a sua presença. Entregar sem demora todos os bens, papéis, livros, documentos ao administrador judicial, indicando-lhe para serem arrecadados os bens que, porventura, estejam em poder de terceiros. Prestar informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem a falência, auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza, examinar as habilidades de crédito apresentadas, assistir o levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros, assistindo da assistência. Manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz, apresentar o prazo fixado pelo juiz à relação dos seus credores, examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. O parágrafo único diz que, faltando o cumprimento de quaisquer dos deveres que essa lei impõe, que são os que a gente viu agora no artigo 104, após intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o falido por crime de desobediência. Então, todos esses incisos aqui, eles vão servir, né, a finalidade da celeridade ao processo, fazendo com que o falido cumpra de forma efetiva tudo o que for necessário para ajudar assim, ajudar o Poder Judiciário, os seus credores, o Ministério Público, todos os envolvidos, a compreender melhor qual é a situação daquela empresa, em que estado está aquela dívida, quantos credores são, para realmente poder trazer mais eficácia para essa falência. Porque se o empresário, a empresa, os sócios ficarem dificultando o processo de falência, nunca vai terminar. Então, com esses deveres, né, e a imposição que o falido pode responder pelo crime de desobediência, vai ajudar muito na celeridade processual e a instruir o processo com as provas necessárias. Dando continuidade ao assunto, nós vamos falar agora sobre a fase pré-falimentar. Como foi visto anteriormente, no Brasil, o processo de falência ele é regulamentado pela Lei 11.101 de 2005, que é conhecida como a Lei de Recuperação e Falência. Primeiramente, na fase pré-falimentar, também conhecida como fase de insolvência, é o período em que a empresa ela enfrenta dificuldades financeiras significativas e ela está lutando para cumprir com as obrigações financeiras. Essa é uma fase muito importante, porque é o estágio em que a empresa ela tem a chance de buscar soluções
para evitar a falência. Então, ela está explorando ali alternativas como negociações com credores, recuperação judicial, acordos extrajudiciais e etc. Ele pode ser devido à falta de fluxo de caixa, à inadimplência, ao endividamento crescente e etc. Então, a empresa, por exemplo, né, ela está enfrentando problemas de natureza financeira, não está conseguindo pagar suas despesas imediatas. Então, ela começa a ficar inadimplente com os credores, com os fornecedores, com os funcionários. As dívidas, elas começam a aumentar e ela não consegue pagar conforme o vencimento. Existe aí, então, algumas estratégias nessa fase pré-falimentar para evitar, de fato, a falência, que são as negociações com credores, recuperação judicial e a negociação extrajudicial. Na negociação com credores, então, a empresa inicia, né, a negociação buscando reestruturar as suas dívidas, buscando acordos para evitar essa falência. Tem a recuperação judicial, que nós vamos ver mais na frente, que foi de fato o que aconteceu com a empresa que nós vamos usar de exemplo, né? Que é onde a empresa ela apresenta um plano, resumidamente, né? A empresa apresenta um plano para os credores, sob supervisão judicial, para reestruturar as suas operações financeiras. Ou seja, na negociação extrajudicial, que é quando tem a possibilidade, né, de acordos extrajudiciais, onde a empresa, juntamente com seus credores, eles tentam resolver os problemas sem a intervenção formal de um tribunal. Quanto à decisão de falência, né, quando nenhuma dessas estratégias, nenhuma dessas soluções, de fato, é efetiva, de fato, soluciona o problema, é a decretação da falência, né? Geralmente, ela é vista como o último recurso, que ela é tomada quando todas as outras opções elas foram esgotadas. Ela vai passar por um processo formal, onde a empresa vai ser liquidada, os ativos vão ser distribuídos aos credores de acordo com a legislação aplicável, etc. Então, resumidamente, né, essa fase pré-falimentar ela vai terminar com a sentença judicial, que vai determinar a falência. Então, resumidamente, novamente, né, a falência ela é decretada quando? Quando é reconhecida a insolvência da empresa devedora, com base na incontabilidade, né, com a execução frustrada e os atos de falência, presumindo que ela não vai possuir bens ou valores ou qualquer forma suficiente para pagar, para arcar com as suas dívidas. A nossa empresa escolhida como visto foi a popularmente conhecida como a Livraria Cultura, né? A Livraria Cultura, resumidamente, tem dívidas desde 2013 e em 2018, o Grupo Cultura, da qual a Livraria Cultura faz parte, ingressou com um pedido de recuperação judicial, declarando uma dívida de cerca de mais de 200 milhões. Então, como nós vimos aqui, né, nas estratégias da fase pré-falimentar, esse grupo ele se usou da recuperação judicial para evitar a falência. Entretanto, ela não estava conseguindo cumprir com o plano de recuperação judicial, então com as coisas que foram estabelecidas. Então, sem alternativa, foi decretada em 2023, de fato, a falência da Livraria Cultura, visto que ela estava descumprindo o plano de recuperação judicial, né, e estava tendo a falta fiduciária com os credores. Bem, eu vou falar um pouco sobre a fase falimentar. E como está descrito no slide, essa fase ela se inaugura com a sentença declaratória. Nesta fase ocorre a realização do ativo, onde há o levantamento dos bens, dos direitos do falido, onerando-os em forma de leilões ou vendas, para a satisfação do passivo. O processo ele agora possui alguns órgãos de falência, que, como descrito no slide, o administrador judicial, as assembleias dos credores e o comitê dos credores. O administrador judicial é escolhido pelo juiz para que administre a falência, fazendo a verificação dos créditos, o relatório final, as contas mensais e o relatório inicial, as contas mensais e o relatório final. Já a Assembleia dos Credores, ela tem a competência de aprovar a constituição do Comitê de Credores, eleger os seus membros, adotar modalidades extraordinárias de realização do ativo do falido, deliberar sobre os assuntos de interesse geral dos credores. Já
O Comitê dos Credores é composto por um representante dos servidores trabalhistas, por um representante dos titulares de direitos reais de garantias e privilégios especiais e por um dos demais, com 2 suplentes de cada, eleitos pela Assembleia. Sua função mais importante nada mais é do que fiscalizar o administrador judicial, que foi o primeiro que eu falei. A classificação dos créditos, a gente encontra ela no artigo 83 da Lei de Falência. Eu trouxe aqui no slide a classificação dos créditos, artigo 83, e ela obedece às seguintes ordens. Eu vou ler alguns. Os créditos derivados da legislação do trabalho, limitada a 150 salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho. Créditos com garantia real até o limite do bem gravado. Créditos tributários, independente da sua natureza e tempo de constituição. Créditos com privilégio previsto, a saber, no artigo 964 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. É importante saber que a massa falida ela deve pagar os credores respeitando a classificação dos créditos, a ordenação dos créditos e feita de acordo com o privilégio de créditos, que é justamente desse artigo. Assim, quando ele realizar o ativo, ou seja, quando satisfazem o crédito dos credores, o juiz ele proferirá a sentença encerrando a fase. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a fase pós-falimentar, que ela ocorre logo no finalzinho da ação de falência. E aí ela é composta por etapas, que essas etapas devem ser seguidas formalmente, conforme a lei. E justamente essas etapas vai começar com a nomeação do administrador judicial, a averiguação patrimonial, a realização dos ativos, o pagamento aos credores e o relatório do administrador judicial. Justamente serão etapas formais e, além dessa, também vem a extinção do processo como um todo e a extinção da pessoa jurídica, que ela não vai poder funcionar novamente. Que eu não trataria aqui mediante justamente o caso em prática que a gente está tratando com a Livraria Cultura, que ele não teve essa extinção propriamente dita. Eu começar a falar sobre a questão do administrador judicial, e essa pessoa justamente ela será indicada pelo próprio juiz, conforme a lei, essa a lei de falência, e esse administrador ele será responsável para gerenciar o processo de liquidação dos ativos da empresa. Posteriormente, tem a averiguação patrimonial, que tudo isso é feito também com o administrador, que é realizado através do administrador judicial, uma averiguação com o intuito de classificar os ativos e as dívidas que existem na empresa. Então, ele vai fazer esse balancete para averiguar como está a situação da empresa. Posteriormente, tem a realização dos ativos. Então, ele averigua como está esse banco da empresa em si, qual o dinheiro que ela tem em caixa e a quem ela está devendo. Logo após, tem o pagamento aos credores. Então, quando ele realiza o balancete, no caso do administrador judicial, ele realiza o balancete, ele vê quanto tem em caixa, a quem deve, como deve, quais são as formas de credores que ele possui, ele vai averiguar e colocar em faixa quais eles terão que pagar primeiro. Esse processo ocorre logo quando ele tiver que realizar, de fato, o pagamento a todos esses credores existentes concernentes à empresa. E aí vai começar com os credores trabalhistas, que são os funcionários, que eles têm essas verbas trabalhistas a resolver, e eles têm prioridade nesse caso. Credores de garantia real, credores de natureza tributária, credores clientografários e credores subordinados e os demais credores. Os credores subordinados, justamente, são aqueles que faziam parte da sociedade da empresa como um todo. Posteriormente, tem um relatório, que é logo no fim, relatório do administrador judicial, e aí ele vai efetuar e versar sobre como funcionou todo esse processo de falência, o que ele fez, quais os ativos a empresa possuía, quais as dívidas, como ele quitou as dívidas, e todo o processo, como foi conduzido essa questão de falência, ele vai versar nesse relatório. E, por fim, eu vou falar sobre o nosso caso prático, que é o processo da Livraria Cultura, que, apesar de tudo, ele ainda não teve essa falência propriamente dita concluída, porque foi decretado a falência, desde 2016 eles vinham em recuperação judicial, e agora, se não me engano, em 2022, 2023 já foi decretada a falência, e houve a revogação na segunda instância. Então, por enquanto, está em efeito suspensivo o recurso impetrado por essa falência. Aí agora cabe ao STJ decidir se a falência será mantida ou não, e toda alegação condizente com o judiciário vai versar justamente sobre a importância
que a livraria-cultura teve em todo o processo cultural e democrático do Brasil. Então, é um tema muito interessante que vai além do processo em si ou do capital em si da empresa, mas sim de toda a aglomeração cultural que dela deriva. Mas é importante frisar que o processo conduzido, mesmo em aguardo do julgamento do STJ, é muito provável que, de fato, a falência seja mantida e tenha o seu fim, no processo de falência como um todo, próximo.